Seja bem-vindo você que está chegando. Existe uma importância muito grande em termos obediência para viver cumprimento de promessas. E essa obediência, obviamente que em primeiro lugar, ela é sobre estar na perfeita vontade de Deus. Em cada coisa andar na vontade de Deus, mas ela também é para cumprimento de promessas não só para a eternidade, mas também enquanto nós estamos aqui na Terra, porque na verdade a nossa vida é espiritual. E eu quero falar aqui com você hoje, no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 16. E disse, porque você fez isso, olha só, porque você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então eu quero falar sobre a importância de obedecer à voz de Deus. Abraão já tinha promessa? Já tinha promessa. Mas as promessas de Deus foram, vamos dizer, garantidas sobre a vida dele quando ele entregou o seu único filho. E o versículo anterior, o versículo inicial diz, porque você fez isso. Você está ouvindo? Abraão aqui, ele estava disposto a sacrificar o seu único filho, mas na verdade Deus estava pondo ele à prova. Deus não queria que ele matasse seu próprio filho, mas Deus queria pôr ele à prova, permitiu chegar até o momento de sacrificar o seu próprio filho a Deus, mas no último instante Deus proveu uma outra forma de sacrifício. No versículo 14 diz, e Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, pela segunda vez, olha aí, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou seu filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Você está ouvindo? E no final continua dizendo, porque você obedeceu a minha voz. Então, o que Deus já tem te falado, você obedece ou você quer ficar até chateado? Às vezes Deus usa alguém para te dar uma palavra, para nos dar uma palavra. E se você tem um discernimento espiritual, você tem um ministério, é mais desafiante isso, porque nem todo mundo entende o que Deus tem com você, não é verdade? Mas às vezes dentro da própria palavra, de alguma situação, Deus está te dando uma palavra para te pôr à prova, porque tem alguma área aí que precisa ser ajustada. Você está ouvindo? Então o que Deus está querendo fazer? Ele está te pondo à prova para quê? Para cumprir promessa na sua vida. Porque Abraão aqui, na verdade Abraão, quando aquele momento que ele sai e recebe um direcionamento de Deus, ele já era rico. A Bíblia já fala isso, está lá pelo capítulo 13. Ele já era rico, financeiramente falando. Mas ele tinha promessas maiores de Deus. No capítulo 12, olha aqui. Se você for ver aqui no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz as promessas dizendo, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, se tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Abraão fez? Abraão partiu. Olha aí, hashtag partiu. Deus fez a promessa, ouviu a voz de Deus, partiu. Então, a importância de ouvir a voz de Deus. Só que mesmo assim, Deus tendo uma promessa, alguém vai começar a entender o que Deus está falando. Ele recebeu de Deus o cumprimento de promessa, por quê? Por causa daquilo que ele fez. Por causa disso que você fez, Abraão. Então agora eu vou cumprir as promessas que eu já tenho liberado sobre a sua vida. Porque você ouviu minha voz e estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Deus fez uma promessa para a sua área financeira. Deus fez uma promessa para a sua área de saúde divina, de saúde. Aí o que aconteceu?
Aí você até começou a desfrutar já de alguma coisa. A promessa se cumpriu, suas finanças mudaram, sua saúde mudou, né? Só que aconteceu, você se apegou, teve um apego ao dinheiro, ou teve a saúde que foi restaurada na sua vida. Você não quer saber de fazer a vontade de Deus, você está indo aí fazer coisas que não agrada a Deus, né? Então o que Deus está te falando? Você quer cumprimento de promessas realmente mesmo, promessas maiores que eu tenho na sua vida? Porque uma vez Deus tinha falado uma palavra comigo assim, que às vezes quando a gente obedece alguma coisa e a outra não quer obedecer, então o inimigo acha legalidade para destruir alguma área, não necessariamente aquela área que você está em desobediência. Deus já está falando com alguém aqui. Mas ele acha brecha espiritual para te atacar em outras áreas. Você está ouvindo? Então algumas promessas aí vão se cumprir quando você obedecer as coisas que Deus já tem falado para você obedecer. As coisas que já estão na palavra e as coisas que Deus já tem falado especificamente com você. Porque tem gente que acha desculpa. Não, eu quero a vontade geral de Deus. Acha como desculpa a própria palavra, sem discernimento espiritual, fora de contexto, para você, fora da palavra revelada de Deus para você, para querer desobedecer. Então, por exemplo, alguém às vezes, vou dar um outro exemplo. Então eu já falei aqui sobre a vida de finanças, saúde, mas alguém fala assim, queria uma unção de Deus. Aí vai lá, sobe monte, desce monte, oração e tal, aí Deus libera a unção. Aí depois fala assim, agora aconteceu isso, aquilo, outro, não quero mais servir não. Então, Deus queria te dar mais, Deus queria fazer coisa poderosa, através da sua vida. Aí você, agora que Ele te liberou alguma coisa, você não tem agido com o dom ou com o que Ele te deu de uma maneira que seja agradável aos olhos dele. Você está ouvindo? Então tudo que nós temos aqui, nessa breve passagem nesse mundo, é para glorificar a Deus. Não tem nenhum problema você ter uma ótima saúde, você ter a unção de Deus, ou você ter recursos financeiros, não tem nenhum problema com isso. Você pode desfrutar, vai ser bom para você, está tudo bem. A questão é que você está disposto a sacrificar, se Deus te pedir para sacrificar aquilo que Ele deu. Você está ouvindo? E na verdade, no final você vai ver que é apenas um teste da parte de Deus. Ele quer ver onde está seu coração. E você não ama a Deus pelo falar. Tem gente, eu amo a Deus. Não. Você ama a Deus por aquilo que você age. Pelo que você faz. Você está ouvindo? Tem isso na Bíblia? Tem. Abre comigo em Tiago, capítulo 2. É o pão fresco do céu, ó. Tiago, capítulo 2. Eu estou falando sobre a importância aqui de obedecer à voz de Deus, para ter cumprimento de promessa. Olha aí. O inimigo às vezes acha oportunidades de tentar atrapalhar a sua vida, atrapalhar os planos de Deus, porque você não tem obedecido em coisas que Deus já te deu clareza que você tem que obedecer. Se você não sabe o que é para obedecer, então Deus vai falar com você na hora certa o que é. Agora tem gente aqui que já sabe o que é para fazer e não está fazendo, e o inimigo está encontrando isso como uma brecha. Olha só, versículo 20, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tem um contexto aqui, mas eu vou lá para o versículo 21. O contexto é pior ainda, né? Para nos corrigir. Mas eu vou falar aqui para vocês exatamente no versículo 21 para continuar falando de Abraão. A importância da obediência para viver cumprimento de promessa. A importância de ouvir, obedecer a voz de Deus para ter cumprimento de promessa. Você está ouvindo? Tem muita gente que quer cumprimento de promessa, mas não quer ordenar a sua casa. Sua casa espiritual, em primeiro lugar. Sabe? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E aqui no versículo 21, olha o que está dizendo. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Eu amo Jesus, mas as minhas finanças ele não toca. Você não fala isso, mas você não participa do reino de Deus com o seu dinheiro. Eu amo Jesus, mas eu vou viver aqui a minha vida do jeito que eu quero. Vai para fazer um monte de coisa que não agrada a Deus. Não tem nem problema ir para a festa, gente. Vai para a festa aí, tá tudo bem. Mas a questão é,
Deus fala que alguma coisa é pecado, você não está se importando com isso? Será que nós estamos? Fala, Senhor, me ajuda a viver de uma maneira que te agrada. Ele já proveu o Espírito dele para nos ajudar a viver de uma maneira que agrada a ele. Não vai ser na sua força. Se você está tendo dificuldade em alguma área dessas que nós estamos falando aqui, peça para o Senhor te ajudar. Ele vai te ajudar. Não é verdade? Abraão recebeu o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Escuta bem. Por quê? Você nem está atrás da promessa, você está atrás de Jesus, ele começa a te dar promessa. Abraão era amigo de Deus. Até que a Bíblia mesmo fala isso, acho que até aqui nesse livro de Tiago que a Bíblia fala sobre isso. Abraão era amigo de Deus. Por ser amigo de Deus, Deus começou a comunicar que Deus tinha uma história e pôs Abraão dentro da história. Você está ouvindo? A história é de Deus, a história não é nossa. Se você começar a ter intimidade com o Espírito de Deus, ele vai te fazer promessa. E aí você vai ter que se manter em fé e relacionamento. É por isso de muitas coisas que eu prego aqui. Por quê? Deus falou para mim, uma geração, muitas pessoas na verdade, que eles subiam... Vê aqui o vídeo, eu tive um sonho com você. Eles começavam a andar com Deus. Começavam a ter um relacionamento com Deus. E depois perdiam a fé e o relacionamento. Então, não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. Tem que ter uma sabedoria, um discernimento para lidar com as duas coisas sem perder o foco da missão de Deus e da presença de Deus. Você está ouvindo? Na presença de Deus tem a voz de Deus. E aí você está esperando que Deus vai falar, eu te amo, eu quero ter um relacionamento com você. Você acha que Deus só vai fazer isso, né? Isso já é o suficiente. Mas aí Deus vem e começa a fazer promessas. Por quê? Porque a história dele, ele quer te pôr dentro da história dele. Porque nós estamos uma breve passagem aqui no mundo e nós estamos aqui para ser representantes de Jesus, embaixador do céu na terra. Você está ouvindo? Muitas vezes eu só estava querendo adorar, passar tempo com Deus. Aí ele começou a falar coisas. Uma das coisas, né? Enfim. Então, o que acontece? Muitas vezes você está querendo só as bênçãos de Deus, o que Deus pode dar, e não está querendo Deus. E o pior, tem gente que ainda não reconhece isso. Eles estão passando por isso, eles não reconhecem os erros, o que precisa ser ajustado, os seus próprios erros. É fácil uma pessoa, na mentalidade natural, ver o erro dos outros. Mas às vezes é difícil a gente ver os nossos, na verdade. E toda palavra contrária a respeito disso, todo efeito contrário está destruído em nome de Jesus. Só vai ficar a palavra do amor de Deus, porque quando Deus corrige é porque Ele te ama, Ele quer te abençoar a partir de hoje, Ele quer que você obedeça a voz dEle, obedeça aquilo que Ele já tem te falado. Deus não está falando aqui sobre coisas que você não sabe, mas coisas que você sabe que é errado, coisas que você sabe que Deus quer que você faça, talvez você não esteja fazendo. Ele quer que você faça para quê? Na verdade, ele estava te pondo à prova, né? E aí, nessa área aí que você está tendo dificuldade e não está obedecendo, o inimigo está arrumando espaço para tentar te destruir. Ele não vai te destruir, Deus é misericordioso, mas também está impedindo maiores bênçãos que Deus tem para você. Você está ouvindo? Quando às vezes você desobedece uma área, não necessariamente naquela área que vai vir um ataque. O inimigo ele é astuto e ele lá nas cortes celestiais fica te acusando, às vezes... por causa de uma... eu não vou falar uma coisa tão forte aqui, mas por causa de uma falta de obediência, ele acha espaço para atacar outras áreas. Aí ele fica acusando dia e noite, você está ouvindo? Mas o sangue de Jesus cobre a sua vida a partir de hoje e a graça de Deus vai te ajudar a obedecer nessa área aí. Não adianta eu te falar aqui que Deus só vai te proteger, sendo que você já sabe alguma coisa que você precisa obedecer e não tem obedecido. Mas Deus também vai te capacitar para obedecer nessas áreas a partir de hoje, porque Ele quer te abençoar. Eu não sei que área, tem coisas aqui que eu nem sei bem o que eu estou falando, né? Deus me dá a palavra, eu vou falando. E depois tu me falou, eu estava vendo a live e Deus falou comigo. A não ser quando Deus me dá uma palavra específica, né? Às vezes Deus me dá uma palavra bem específica para alguém, então tudo bem. Mas aqui a palavra está sendo aí para a sua vida. Se Deus está falando com você, obedeça a voz de Deus, porque Ele só estava te provando. Ele estava testando você para quê? Para ter cumprimento de promessa na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E aqui no versículo 22, eu já li o versículo 21, fala que por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que
que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha aqui. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Enfim, aqui entra em outro contexto. Escute bem a salvação completa de Deus. Você é salvo como? Pela graça, por meio da fé. Agora, essa graça te capacita a viver de uma maneira que agrada a Deus. Você está ouvindo? Agora, Abraão não está falando só de uma promessa de salvação para a eternidade. Ele tinha uma promessa de ser pai de nações. Ele tinha promessa, farei famoso o seu nome. Tinha as promessas que Deus fez a Abraão. E aqui está falando que Abraão tinha uma promessa de Deus para ter o quê? Um filho. Ele não ia deixar as suas riquezas para o seu mordomo, creio que é Eliezer. Verifique e põe aqui nos comentários. Ele ia para o seu servo. Deus prometeu dar o seu próprio filho. E depois de muitos anos, ele esperando uma promessa o quê? No mundo físico. Você está ouvindo? Porque na verdade, tudo é espiritual. Você está ouvindo? E aí, nós vamos ter que discernir a maneira espiritual de lidar com as coisas de alma e de mundo físico. Você está ouvindo? Tudo tem uma raiz espiritual. E escute bem que Deus fez uma promessa para Abraão que era um filho. Você concorda que um filho, Isaac, era uma pessoa de carne e osso? Tá. Então, tem promessas que Deus ele vai cumprir na sua vida através da sua obediência. Porque a mesma fé que opera para a salvação na eternidade é a mesma fé que opera para cumprimento de promessas. A palavra salvação no original é restauração de todas as coisas, cura, libertação, preservação, prosperidade, cuidado de Deus e salvação para a eternidade, que é o relacionamento entre pessoas e o relacionamento, sobretudo, com Deus. Você está ouvindo? O nome de Jesus sendo glorificado na sua vida, quando você obedecer aquilo que ele já tem te dado clareza que você tem que fazer. Abraão recebeu o cumprimento de promessa por causa daquilo que ele fez. Você pode dizer amém? Eu vou enfatizar aqui esse versículo. Outra vez que eu gravei sobre isso, sacrifícios, né, nessa área de obediência, para trazer as promessas de Deus, eu falei sobre isso. Você pode ver aqui também a bênção da obediência. Olha aqui. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Você está ouvindo? Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. O que Deus está falando? Obedeça a Deus agora aí, porque toda a sua descendência, seus filhos depois deles, até a volta de Jesus, se Jesus não voltar. Agora, apesar que Jesus está prestes a voltar, a volta de Jesus está bem próxima, mas você precisa entender que os seus filhos, eles, muitas vezes também, eles dependem só de Deus, mas também tem uma participação sua na maneira em que a sua geração vai ser alcançada por Deus. Você está ouvindo? Obedeça a Deus nas coisas que Ele já tem te falado. Obedeça a Deus nas suas finanças. Qualquer finanças é a maneira de Deus. Seja um dizimista ou ofertante na sua igreja. Use a sua saúde para fazer aquilo que agrada a Deus. Você está ouvindo? Use a unção para glorificar o nome de Jesus. A unção que Ele te deu. Qual é a área que você pode aplicar? Aplica aí na sua área. Eu não gostava de falar de alguns temas que eu tenho falado aqui. Mas Deus me comissionou e Ele falou que ia me dar sabedoria para falar. Então, revelação da palavra e sabedoria. E eu tenho visto que isso tem acontecido, essa graça. Então o que acontece? Obedeça a voz de Deus, porque tem cumprimento de promessa na tua vida e na sua história. Você pode dizer amém? Eu declaro que quando você obedecer coisas que Deus já te tem deixado claro para você, você vai ver um grande operar de Deus na sua vida. E não é um pequeno, é um grande operar. Sabe por quê? Eu vou falar. Eu vi uma grande janela. Falei, Deus, o que é essa janela? Estava conversando com você aqui e no terceiro céu
Deus começou a me mostrar. Aí Deus falou assim para mim, essa janela fechada, por quê? Eu vou abrir as janelas dos céus para bênçãos até no mundo físico e dentro de famílias que vão se converter a Jesus. Ele falou assim, ó, essa janela é bênçãos que estão retidas no céu. Escuta bem, Abraão, por exemplo, já era rico, ele não estava atrás disso, ele estava querendo um cumprimento de promessa para um filho. Mas escuta bem o que Deus está falando. Bênçãos que estão retidas no céu, que vão ser liberadas quando você obedecer. Você está ouvindo? E o nome de Jesus sendo glorificado na sua história. Você pode dizer amém? Pai, obrigado pelo seu amor. Eu peço que o Senhor venha derramar graça agora, entendimento correto dessas palavras. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação. Pai, abra os olhos do entendimento de cada um desde o começo desse encontro celestial. O Senhor é Deus que está fora do tempo, operando no nosso tempo. Então eu peço que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada um que vai pegar essa mensagem aqui, que eles possam entender corretamente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Verifique os links aqui na descrição, sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E nós estamos também na oração da madrugada. Está sendo poderoso o que Deus está fazendo aqui na madrugada, hein? Em breve a gente vai ter a vigília aqui também, que veio durante a live. Vigília, live do sobrenatural e live profética vão ser anunciados aqui no De Repente de Deus. Gente, hoje em específico, se inscreve no canal Ministério Daniel Júnior, porque eu vou soltar uma mensagem que foi pregada na igreja lá, tá bom? E o nome de Jesus sendo glorificado. Se você tem sentido alegria ou Deus tem falado com você sobre ofertar, as formas de ofertar estão aqui na descrição e Deus vai multiplicar para você na matemática do céu de acordo com a sua necessidade em cada área que você tem tido aí. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Até o nosso próximo encontro, até lá. Até lá.